Salve, pessoal! Aqui é o Potter do canal Obra Nerd com mais uma resenha bacanuda direto do canteiro de obras. E dessa vez eu vou resenhar para vocês um quadrinho muito interessante que é Postal Paraíso de Sangue, volume 1, publicado aqui no Brasil pela editora J. Braga. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre esse quadrinho massa aqui para vocês. Eu já chego logo pedindo pra vocês com aquela postura, aquela atitude massa velho, que é chegar chegando com o pé na porta, dedo no like, se inscrever no canal, né, caso ainda não esteja inscrito, e ativar o sino, né, pra receber notificação de vídeo bacanudo que a gente sempre faz com muito carinho pra todos vocês. Pessoal, pra quem acompanha aqui o canal, já deve lembrar que nós já fizemos uma baita de uma entrevista com o Dr. José Braga, né, editor e dono da editora J. Braga, onde nessa oportunidade, né, nessa entrevista que nós fizemos com ele, inclusive ele falou sobre um pouquinho do processo, da origem, e de como ele trouxe, né, essa série, né, aclamada série, né, pela Image Top Cow, né, nos Estados Unidos, e trouxe isso para o Brasil. Então, convido vocês aí para assistirem, pode assistir a live toda, que é simplesmente sensacional. Tem também um corte em que ele fala especificamente sobre o Postal, sobre como ele pretende, né, publicar essa série até o seu final, que você pode assistir depois também, assistindo nos cards ou na tela final, né, que eu vou deixar nesse vídeo. E não perca o vídeo até o final, que eu vou comentar algumas curiosidades sobre essa obra depois da resenha desse quadrinho aqui, tá beleza? Inclusive, tá uma informação quentíssima sobre a previsão de lançamento do seu terceiro volume, né, que vai ser uma campanha no Catarse. Feita pela editora J. Braga. Então, assiste o vídeo até o final, hein? E Postal foi publicado nos Estados Unidos entre 2015 e 2018 em aproximadamente 25 edições, tá? Teve também uma minissérie, que é The Eden's Fall. Teve 2 one-shots, né, baseado nos personagens Laura e Mark. E também, agora, mais recente, em 2019, teve uma outra minissérie também chamada Postal Deliverance, que é uma continuação, vamos dizer assim, da saga principal, que foi publicada em 25 edições. E desde 2016 foi anunciado pelo canal Hulu que está em fase de produção a adaptação da série Postal para uma série própria, original. E o que falar, tá, dessa primeira compilação, dessa primeira edição caprichadíssima que a J. Braga trouxe pra gente aqui. Postal, pessoal, é um livro formato americano, tá? Capa cartão. 240 páginas em papel colchê fosco e contém aqui as primeiras 8 edições, tá, da série, né, Postal, da série original, e também tem um Postal, uma edição especial, que é o Postal Dossiê número 1. E foi criada por quem, pessoal? Quem fica responsável pelos roteiros aqui, pessoal, Matt Hawkins e Brian Hill. Isaac Goodhart fica com a arte e Beth Sigonia fica com a colorização e editoração original. Ela foi editora desse quadrinho aqui originalmente. Quem não conhece um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o Matt Hawkins. Tá? Matt Hawkins, ele é um membro já veterano já da Top Cow, né? Criador, roteirista e também é executivo da Top Cow. Ele já trabalhou em alguns títulos. Mais específico para quem conhecia o trabalho ali da Image e tudo mais, ele já fez algumas histórias mais modernas do Cyberforce. Eu não sei se essas histórias elas foram publicadas no Brasil, tá? Teve um primeiro grande arco aí, né, que chegou a ser publicado da Cyberforce no Brasil pela editora Globo, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, tá? E também ele chegou a publicar também edições mais modernas de uma heroína que eu acho que só foi publicado o primeiro arco de histórias dela pela Panini, que é a Afrodite 9. Já Brian Hill, pessoal, já é um pouquinho mais conhecido. Também é roteirista conhecido e tudo mais, né, dos quadrinhos. Teve uma edição aqui publicada recentemente pela DC Black Label, que é a Carnificina Americana. Eu vou deixar o link na descrição, inclusive, se vocês se interessarem pelos quadrinhos e tudo mais que eu tô falando aqui. Quer ajudar o canal? Adquira também os quadrinhos pelo link da Amazon, né? Que eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Poxa, ajuda demais o canal, pessoal. E aqui eu vou te falar mais uma coisa. Aqui a gente não dá dica ruim, viu? E que histórias vieram contar pra gente, pessoal? Para não entregar spoiler dessa história, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui até o primeiro, estourando o segundo capítulo aqui, porque eu não quero entregar muito spoiler do que vai acontecer adiante, tá? A seguir da série. O que eu posso adiantar pra vocês é que Postal, né, ela narra a história curiosa de uma cidadezinha que fica no Wyoming chamada Eden. Qual é a curiosidade dela? Peculiaridade dessa cidade?
Os moradores dela são todos criminosos, né, da mais alta periculosidade, que ao invés de serem presos e mandados para o presídio, cumprir pena e tudo mais, misteriosamente são transferidos para essa cidade, que é literalmente uma cidade fantasma, no sentido de ninguém saber que ela existe realmente. O mais curioso disso é que eles vão morar nessa cidade como se fosse tipo uma segunda chance, vamos dizer assim, de tentar se reintegrar à sociedade, já que eles vivem em uma relativa paz aqui dentro dessa cidade. Só que vai acontecer um evento aqui que vai acabar com essa paz. Então vamos ser apresentados aqui à cidade de Éden, né, um jardim perfeito, em que nós somos mostrados justamente a um culto religioso um tanto quanto que diferente, e que vamos ser apresentados também logo de cara ao nosso protagonista, que é o Mark Chiffron. Mark Chiffron, ele é um carteiro, né, que trabalha na cidade de Éden, e ele tem uma peculiaridade, pessoal. Ele tem a síndrome de Asperger. E essa condição vai ajudar e atrapalhar ele, justamente no relacionamento e na interação com os moradores dessa cidade. Detalhe, Mark Chiffron se criou nessa cidade desde a mais tenra idade. Outra peculiaridade, ele é filho da prefeita. E acompanhamos o Mark Chiffron na rotina dele, né, de entregando a correspondência para os moradores e, por tabela, conhecendo os demais personagens dessa trama, como, por exemplo, o chefe, a garçonete Maggie, né, que é um interesse romântico do Mark. Como eu falei para vocês antes também, ele é filho da prefeita, que é a Laura Chiffron. E ela comanda literalmente a cidade com mão de ferro. Sendo que ela, apesar de ser uma prefeita zelosa, ela tem algumas restrições no tratamento, né, vamos dizer assim, na forma como ela trata o próprio filho, devido a essa condição especial dele. E quando eu digo condição especial, pessoal, é muito interessante ver a forma muito delicada como Matt Hawkes e Brian Hill lidaram com essa condição, né, do nosso protagonista. Pelo fato de, através de narrativas, quer seja através do ponto de vista estrito do protagonista, dele mesmo, você consegue ver até que ponto algumas pessoas sabem lidar com isso e outras nem tanto. A mãe dele é uma delas. E essa condição também faz com que ele seja uma pessoa muito curiosa, né, a respeito do comportamento humano. E é justamente essa curiosidade que vai levar ele para áreas não tanto seguras da cidade, o que é um risco a mais para ele, né? Já que ele é uma das poucas pessoas dentro da cidade que não está ciente justamente dessa especificidade da cidade, de que ela abriga, né? Ela é povoada por criminosos perigosos. E aqui fica um ponto extremamente positivo, pessoal, na narrativa da história, por parte desse cuidado que os roteiristas tiveram justamente em tentar retratar como é que é a rotina de uma pessoa que lida com o espectro de Asperger. E os moradores dessa cidade, pessoal, eles viviam, né, em uma, vamos dizer assim, aparente ou superficial harmonia. A harmonia é essa que vai ser balançada, né, estremecida com o surgimento de um cadáver logo no final da primeira edição, que é o cadáver de uma moça, uma mulher bonita, né, e que ela é deixada na frente da igreja, o que invariavelmente vai envolver as autoridades da cidade. Nesse caso aí, a prefeita, o xerife e, invariavelmente também, o Mark. As edições, elas são intercaladas, sabe, com material bônus, quer seja com fichas dos personagens que o Mark vai encontrando ou que a narrativa ali vai nos apresentando. Isso é muito interessante para contextualizar, né, dar o cartão de boas-vindas, vamos dizer assim, para as pessoas que estão chegando e sendo apresentadas à cidade, né, e por tabela os seus habitantes. Temos também aqui as capas alternativas. As capas aqui, elas são de Linda Sejic. Inclusive, fica aqui o convite para vocês acompanharem o perfil da J Braga, tá nas redes sociais. E que eu fui apresentado, na realidade, essa edição numa das lives que o próprio José Braga fez no processo de votação e escolha da capa do segundo volume da série Postal. E a capista, Linda Sejic, ela tem umas inspirações assim simplesmente fantásticas. Ela faz homenagens, tá, a pinturas e gravuras antigas e tudo mais, e consegue trazer isso para o universo da história.
E voltando, né, àquela pegada, como eu falei para vocês, certeira, né, e delicada, vamos dizer assim, bastante sensível dos roteiristas, e que eles mostram constantemente a forma, né, bem metódica do Mark Schifron de pensar. Aí ele mostra, né, ter as Penjara viver em um mundo de constante barulho. Você ouve tudo no mesmo volume. As vozes ao meu redor, meus pensamentos. Desenhar ajuda a acalmar isso. Desenhar foca a minha mente, transforma o barulho em música, como as milhões de ideias que tenho sobre a garota morta, né, que aparece no final da edição. Então é muito interessante a forma como ele enxerga, a forma muito delicada, né, com que a história vai abordar, a forma como isso, ao mesmo tempo que acarreta várias dificuldades, né, alguns obstáculos da vida dele, também vai auxiliá-lo durante a história. Já que o Mark tem um faro detetivesco muito apurado. O que vai levar ele e a Meg a investigarem sobre a situação desse crime, né, que abalou a cidade e que aparentemente todos os moradores querem varrer para debaixo do tapete. Vou deixar aqui o crédito para a arte realista do Isaac Goodhart. Aqui ele consegue, né, nos transmitir, dar o tom, calcado realmente numa história mais realista, como eu falei para vocês, com aquele cunho de investigação, né, de suspense policial e tudo mais. A investigação, pessoal, vai levar eles a descobrir algumas coisas que Mark talvez não esperasse. Uma vai ser algumas decepções, né, com as pessoas que o cercam, que ele tem sentimento, e ele vai descobrir que na realidade mentiram a vida toda para ele, principalmente no que diz respeito às origens da cidade e às origens da família dele, inclusive. E essa espiral, pessoal, de suspense, violência e mistério vai nos revelando cada vez mais segredos escabrosos sobre essa cidade que, apesar do nome, não tem nada de paradisíaca. Como eu falei para vocês, eu vou até aqui apenas na história com vocês, porque eu não quero entregar spoiler. Tá? Mas eu vou logo adiantando também para vocês que, além de todo esse material bônus apresentando, sabe, os personagens, tem a edição, né, especial, tem as 8 primeiras edições e tem a edição postal dossiê, que mostra que a cidade, né, apesar de ela ser uma cidade fantasma e estar fora do radar por algum motivo, ela é sim monitorada por alguns membros do governo. Então, esse dossiê aqui que a gente está vendo, o volume 1, nós vamos acompanhar um pouquinho da história do agente que acompanha algumas pessoas aqui dentro da cidade, e com base nisso nós vamos conhecer um pouquinho mais também, né, os seus moradores. Tem algumas curiosidades aqui que me chamaram bastante atenção no processo de criação e desenvolvimento dessa história, pessoal. Uma delas é como os roteiristas, em especial o Brian Hill, ele teve todo sabe, uma sensibilidade de pesquisar bastante sobre as pessoas que vivem sob o espectro de Asperger. E ele fez várias pesquisas, principalmente sobre a forma como eles enxergam a vida e o mundo à sua volta, como eles lidam, né, com o mundo externo, com as pessoas ao redor. E esse processo analítico também, né, por que não dizer metódico também, que algumas pessoas têm, tá, pessoal? Uma das coisas que eles fizeram questão foi de não estabelecer muitos paradigmas, já que eles queriam evitar aqueles rótulos, né, que muitas pessoas já conhecem, né, das pessoas que têm autismo, ou então que têm essa mesma síndrome e tudo mais. Então ele queria evitar aí, pessoal, alguns clichês, né. Um deles é o do Monk, que é aquela série, né, que é uma série detetivesca de humor, em que o personagem, por ter autismo, simplesmente ele tinha quase como se fosse um superpoder, né, um autismo como uma superpotência, em que o Monk às vezes ele cheirava o ar e identificava o criminoso ou o culpado. Ao mesmo tempo também que ele queria evitar o outro clichê, né, que é o personagem do Rayman, né, vivido pelo Dustin Hoffman, que é extremamente frágil, né, apesar de também, né, ter aquela super inteligência, memória fotográfica e tudo mais. Então ele quis, na realidade, através dessa pesquisa que ele fez, justamente dar características mais realistas, mais humanas, vamos dizer assim, para o nosso protagonista, para o Mark. E tem uma boa notícia. Em postal, pessoal, já tem dos 2 primeiros encadernados, tá? Aqui já publicados no Brasil, tá? Pela J. Braga. Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição. E conversando com o José Braga,
Ele informou, inclusive, né, de primeira mão, que ele pretende já lançar o terceiro volume agora, primeira quinzena de julho. Né, a campanha no Catarse, com a previsão já de chegada, tá, em novembro na mão dos apoiadores. E nem preciso dizer, né? Fica aqui a dica de leitura. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha. Se vocês já leram esse primeiro volume e tudo mais, poxa, dê a opinião de vocês, né? Comentem no vídeo, que a opinião de vocês também é muito importante aqui. E claro, né, pessoal, fica a lembrança mais uma vez, não custa nada. Se você ainda não deu o like, é de graça, não gasta nem dedo. Clica logo lá, assina o canal e ativa o vídeo, tá? E até o próximo vídeo.